Vamos aguardar o pessoal começar a chegar aqui no nosso bate-papo carnívoro de hoje. Vamos ter uma atleta, a Ultra Mami, que está tendo efeitos maravilhosos aí, usando uma estratégia alimentar animal-based, e ela vai nos contar aí da performance num esporte que exige muito dela. Queremos saber todos os detalhes. Sejam todos bem-vindos. Eu vou aqui chamar o Cobra. Boa noite, Cobra. Boa noite. Tudo bem, Alessandra? Tudo beleza. Ó, tô com uma maminha no fogo ali, tá? Ela tá de um lado. Vou ter que virar do outro, depois cortar e comer. Ai, que inveja! Eu ainda, eu agora fiz um lanchinho, assim, depois da live vou pedir alguma coisa, vou ver se ainda vai ter uma tele para mim de alguma carne. É complicado, né? Quando a gente fica, assim, fora de casa. Senão eu fico vou comer muito tarde. Deixa eu ver como é que tá lá. Então mostra aí pra gente. Vamos fazer um spoiler aí da maminha. Que maravilha. Olha ali, ó. Nossa, super grelha do Cobra. Adoro esse infravermelho aí. Ô, Cobra, manda um pedacinho aí pra mim. Nossa, que linda. Adoro essa capa de gordura aí, né? Tudo de bom, gente. Mas vai ser o suficiente pra você, Cobra? Vai, já comi hoje. Tá bom, né? Hoje eu tô fazendo 2 refeições, né? Tá bom, né? Porque senão é pouco, né? Eu já olho assim, digo, isso aqui não vai dar, não. Hoje eu comi filé mignon e fígado. Oh, que delícia. Como sacia, né? Quando a gente come as vísceras, né? 250 gramas de fígado e uns 250 gramas de filé mignon, mais ou menos. Oh, delícia. Bom, filé mignon, eu fui comer filé mignon semana passada, porque eu fiz umas cirurgias aqui. E, cara, que carne sem gosto, né? É caro, mas, gente, que coisa insossa. Daí eu peguei um sal, cheguei como de pegar um sal defumado que eu tinha para colocar no filé mignon, assim, para tentar dar um sabor, porque não tem gordura, né? Não, mesmo que seja mal passado, assim, é diferente, né? Uma alcatra, uma maminha, tem muito mais sabor. Tem que colocar, no filé mignon tem que colocar alho, tem que colocar ou cebola, alguma coisa para poder... Manteiga, né? Manteiga fica bom. Tem que dar uma produzida nele, né? Eu já prefiro comprar outras carnes. Eu só como filé mignon assim na necessidade. Chega Não, a eu ser comi filé bizarro. mignon. Que eu passei num lugar, tava promoção, tava R$45, eu acho, filé mignon. Nossa! Aí eu Pronto. falei... Filé mignon não baixa de R$100, né? Pelo menos aqui no sul, né? E eu consigo até comprar um filé mignon um pouquinho mais marmorizado, né? Dessas carnes Angus que a gente tem por aqui. Mas mesmo assim, eu prefiro um entrecô. Não, com certeza. Prefiro uma carne mais gordinha, né? Eu acho que a Ultra Mami já tá aqui. Ultra Mami, a Karine Parússulo, né? Que é conhecida aqui no Instagram como K Ultra Mami. Eu acho que ela já está aqui com a gente. Deixa eu ver se eu chamo a Karine. Boa noite. Boa noite. E aí, vou falar, tava vendo os spoilers aqui do jantar. Eu sou dessas que prefere a carne mais gorda. Principalmente quando eu vou no rodízio, quando passa o filé mignon, eu falo, não, obrigada. Eu quero costela, eu quero cupim, eu quero essas que tem sabor. E aqui, eu tô na situação também que eu costumo jantar cedo, e geralmente é esse horário, então eu já deixei pronta a minha panceta no forno, então tá cheirando tudo aqui. Eu só vou jantar depois que acabarmos aqui. Mas no meu caso hoje é a panceta. Ai, que delícia, adoro também. É muito bom, é muito bom. E eu gosto porque é prático, né? Eu ponho no forno, deixo um tempo ali, né? Pegando as dicas de receita.
Eu vou no forno, ponho um pouquinho de sal grosso, pimenta, coloco papel alumínio 1 hora, depois tiro, fica mais uns 15, 20 minutinhos e já tá pronto. Então, é prático, né? Não precisa ficar toda hora olhando, não faz muita fumaceira aqui em casa, então eu curto bastante. E é bom, hein? É Carnívoro é bom. praticidade, né, gente? Praticidade. Não tem demora na cozinha. Né? Uma produção limpa, rápida, né? E nutritiva, saborosa. Né? Olha Ô, louco. olha que coisa linda, tá no meu freezer. O que é essa daí? Torresmo de rolo. A Torresmo de rolo. panceta. Ah, torresmo de rolo. E olha, Esse ouro, cobra! eu descobri onde tem isso, viu, aqui em São Paulo, no interior. Só que eu preciso trazer para cá. Em Bragança Paulista, eu sei que tem no Mercadão de lá. E aí eu quero trazer. Já tô, olha, esse Mas o torresmo de rolo é a panceta. Você enrola ele, amarra recheada, a né? panceta. É. Ah, mas é legal que vem prontinho, assim, né? Ah. Aqui no sul a gente não tem muito. A gente tem bastante variedade de carnes de parrilla, né? Que tem as carnes uruguaias, argentinas. Mas eu não achei ainda essa panceta enrolinho, esse torresmo de rolo aí, não, né? Já tô querendo, já tô querendo. Essas carnes uruguaias são muito boas, né? São sensacionais. E a gente tem, nem precisa ir até o Uruguai, a gente tem aqui de Porto Alegre em direção à fronteira do Uruguai, a gente tem muita fazenda, muita criação de gado de pasto. Então, assim, tem umas carnes de qualidade, olha, naquelas, por exemplo. A Karine, você tá onde, Karine? Eu moro aqui em São Paulo, capital. São Paulo, capital. Isso. Aí você Mas eu tenho família em Bragança Paulista, então a gente, né, dá uma revezada ali, mas acho o que quiser. E eu tenho preferido os cortes mais gordos de carne, né? Principalmente o que eu mais compro, que é em relação custo-benefício aqui para mim, é o contrafilé. Ou gosto da maminha, também da fraldinha, até para fazer assado fica legal. E às vezes também dá para comprar, que eu curto muito, é o bife de chouriço, que eu adoro. O corte argentino, né? E faz toda a diferença também ter um açougue de confiança que você conhece o açougueiro, vai. Então, eu já vou sempre no mesmo, já peço daquele jeito que eu gosto. E aí eu garanto um jantar de qualidade e feito super rápido, né, gente? Aí é aquela carne in natura, então não é a carne a vácuo, né, que você compra. Você compra ela in natura no açougue Geralmente mesmo. eu compro in natura, eu escolho a peça, ele corta na hora ali, na fatia que eu peço. Então, 90% das vezes eu prefiro fazer dessa forma. E é diferente mesmo, né? É diferente. Gente, a outra não parece que é tudo boi, parece que é uma outra carne, que é um outro bicho. Faz muita diferença. Meio que um sommelier de carnes, né? Porque a gente sente o sabor, aquela carne que não tá muito, aquelas carnes muito maturadas, você compra no supermercado, às vezes eu pego umas promoções, aí eu já sinto aquele sabor, então, por que eu comprei isso? É verdade, é verdade. O benefício, né? Uma carne que você amassou, uma carne de procedência, né? Que você tá vendo ali o corte que não sangrou, que não deu aquela descongelada. Olha a faca do cobra. Ah, não, essa aqui não é a minha, não. Deixa eu pegar a minha. A minha é essa aqui, ó. Tem meu nome. Dá pra ver? Ó, que chique. Tá meio frio. Eu tenho que encomendar uma pro meu marido, que tá nessa de cutelaria, né? De aprender a fazer facas aí. Eu vou deixar essa com ele para fazer uma especial para mim. Olha aí. Eu tô querendo uma. Se alguém quiser me mandar uns presentes, tô aceitando. Essa aqui foi minha mulher que me deu. Mas ó, eu só sei que eu fico só de olho nos encontros carnívoros aí. Eu quero ver uma hora que eu vou poder ter oportunidade de participar. Porque churrasco e sul, pra mim, tá aqui, ó. Nós vamos fazer pontos carnívoros aqui no Rio Grande do Sul. Pode escrever, porque eu estou entrando em contato aqui com o pessoal da carne. A gente vai ter aí na próxima semana, agora em setembro tem a Semana Farroupilha. A gente vai ter um festival de churrasco no Cais do Porto. Eu e a Cecília
já nos unimos para ir lá mostrar para vocês um pouquinho do festival. E aí vamos programar um encontro carnívoro em Porto Alegre, porque aqui é o lugar de comer carne boa, né? Eu sei que o Brasil Nossa. tem carne, mas a gente Não esperamos menos, hein? Tô querendo trazer vocês para cá, vocês todos. Bom, gente, hoje nós estamos recebendo então a Karine Parúnsulo, que ela é uma atleta, e eu vou deixar para que ela se apresente, fale um pouquinho, né, de toda a história dela, né, da questão da alimentação. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participar aqui desse bate-papo. Então, eu sou aqui a Caltramami, né? No fundo, meu nome é Karine, como a Ali já comentou. Eu sou aqui, moro em São Paulo. Eu tenho um bebê, né, de 1 ano e 11 meses, que não está aqui nesse momento, né? Por isso, meu nome aqui no Insta. E muito aqui do que eu trago aqui, minha proposta é trazer minhas experiências, assim, como atleta ultramaratonista, né? Eu sou amadora, claro. E como mãe, né, que assim, eu digo que a gente sempre tem a gente, né, mulher, antes e depois de nos tornarmos mães, né, por mais que a gente tente manter uma série de características e de sonhos e de coisas, muda muito a nossa referência quando a gente se torna mães, né, então não tinha como deixar de colocar isso aqui, que é super importante. E eu, assim, eu pratico esportes desde criança, né, eu tive minha fase gordinha também quando eu era criança, mas eu não sou daquelas pessoas que chegou a ser obesa em algum momento da minha vida, né? Eu tive minha fase gordinha de criança, lá até em torno dos 10, 14, 10 anos, até o início da adolescência. Mas eu comecei a fazer esporte desde muito cedo, então eu joguei vôlei muitos anos. Cheguei até ir para o sul, para Canoas e tal, jogar um tempo, participar de uns campeonatos. E assim, depois conforme eu fui crescendo, eu tinha sempre a preocupação com a alimentação, mas era muito mais voltada a questões adolescentes, né, de manter o peso, de ficar magrinha, de ter aquele biotipo que a gente via na televisão, nunca foi por uma questão de problemas de saúde, não tinha essa questão, e porque eu queria, né, ficar mais magra, então eventualmente para ficar mais leve para jogar bola, essas coisas. E aí depois que eu entrei na faculdade, já com 19 anos, foi quando eu saí da minha cidade natal, que eu sou natural de Rondônia, que é um pouquinho mais longe daqui, lá do norte, e depois fui para Campinas fazer faculdade em 1999, se eu não me engano, se não me falha a memória. Novinha. E aí, novinha, né? Vim para Campinas fazer curso de biologia, que é a minha área de formação, embora eu não atue na minha área de formação, e eu comecei a estudar, entender um pouco dessa parte aqui de fisiologia, bioquímica. Eu me formei na área de biologia molecular, que era um campo de atuação que eu gostava, já ofertava um pouco com esses conhecimentos ali de nutrição e bioquímica, porque eu já fazia esporte, a gente sempre tenta identificar aqui as informações que tem a ver com a modalidade da gente e tentar aprender um pouquinho mais ali o que pode contribuir pro esporte, né? Mas também foi uma fase de muitos altos e baixos, de muitas dúvidas em relação ao que eu queria fazer, o que eu queria da minha vida. E também estava longe de casa, né, sozinha, então eu oscilei muito em relação ao peso. Então, ali nessa época começou, acho que umas brigas um pouco já maiores, assim, em relação ao meu peso. Eu cheguei a passar de 80 quilos uma época, mesmo fazendo esporte, e ficava sempre numa briga com a balança, e eu gostava até de ler aquelas revistinhas, né, de boa forma, boa isso, boa aquilo. Eu vira e mexe, eu comprava umas revistinhas dessas de dieta para tentar achar algum caminho ali para emagrecer, né, eu acho que quem nunca. Então eu era daquelas que às vezes fazia regime o dia inteiro e de madrugada saltava a geladeira e comia um pacote de passatempo em 5 segundos, né? Tipo assim, era dessas. Padrão de todo mundo, né? O padrão de todo mundo, né? Então a gente achava que emagrecer era comer menos, né? Bastante salada, fazer aquele monte de lanchinho, mas eu vivia com uma fome incontrolável. E aí eu ficava naquela, gente, como que pode, né? Cada vez parece que eu faço mais atividade e não fica mais fácil emagrecer, né? Então já estava nesse período assim oscilando bastante em relação sofrendo para manter meu peso, que é mais até uma questão estética até do que outra coisa. E daí, quando eu comecei a trabalhar, me mudei para São Paulo em 2006, né? Daí, no caso,
eu passei num processo aí de trainee, trabalho no setor financeiro hoje em dia, nada a ver mais com a parte de biologia, né? Já tenho aí já 17 anos aí praticamente nessa jornada. Aí eu comecei, assim, a ter contatos com outros esportes, né? Eu sempre joguei vôlei muito tempo, né? Eu joguei na escola. Quando eu vim para São Paulo, eu resolvi começar a me dedicar à corrida, que eu já estava flertando com a corrida lá quando eu morava em Campinas, né? Que eu tinha umas provinhas de rua, tinha feito uma São Silvestre, essas coisas. Estava começando minha jornada aqui como corredora. Quando eu me mudei para São Paulo, eu resolvi focar, passar a me dedicar como esporte, né? De hobby, à corrida. Porque já tinha uma certa idade, já não tinha mais campeonato de escola, aquela coisa de campeonato de universitário, não tinha um clube para treinar no primeiro momento. Eu falei, cara, o esporte coletivo sempre é mais complicado, né? Juntar as pessoas, participar dos jogos, enfim. Sei que no final eu acabei optando por me dedicar à corrida de rua. Falei, eu vou começar a correr é legal, já fiz umas provas, eu curti. Eu acho que é isso que eu quero, vou focar na corrida. E aí eu comecei a me dedicar à corrida. E aí quando foi uns 4 anos depois, que eu fui aumentando a minha distância e resolvi fazer minha primeira maratona, foi quando eu falei, e eu continuando naquela, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu falei, nossa, eu preciso começar a ir uma nutricionista, porque eu falei, gente, eu já dormia 4 horas por noite, porque eu treinava antes de trabalhar, treinava depois de trabalhar, ia dormir super tarde para treinar, treinava de manhã à noite. Falei, gente, eu treino cada vez mais e não emagreço. O que acontece? O problema não é treinar mais, eu preciso mudar a minha alimentação. E aí foi quando eu comecei a procurar nutricionista ali na minha assessoria de corrida, alguém, né, ligado ao esporte, para poder me ajudar nessa orientação de alimentação, né? E eu lembro até hoje que me perguntavam, né, que eu fiz minha primeira maratona depois com a nutricionista, né, que eu tive que levar uma pochetinha assim, que eu não lembro quantos tinham, mas eu acho que era um gel a cada 30 minutos ou 40 minutos. Eu lembro que era uma pochete que tinha muito gel. E tinha gente que me pergunta, e naquela época eu tinha uns 8 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu tinha uns 75 quilos mais ou menos. Eu não era magrinha, eu tava até cheinha. E aí me perguntaram, nossa, mas como que você deu conta de tomar tudo isso em uma prova, em uma maratona? Eu falei, olha, a nutricionista mandou, eu tomei, né? No final eu consegui terminar, corri bem, mas dei conta de tomar tudo aquilo ali. Então, na época ainda era essa. Então, na época que eu fazia, eu colecionava géis e suplementos e assim ia tocando a vida, né? Foi funcionando por um certo tempo, mas depois conforme também, né? A maratona tem quantas horas? Na época foram 4 horas de prova, 4 horas e 10 de prova. Você deu 8 gelzinhos, então, né? Por aí, uns 8 a 10 géisinhos, assim, tinha que ter uma pochetinha para carregar todos os géis, assim, porque eu não cabia no bolso. Tem quantos gramas de carboidrato dentro, você lembra? 20 a 30 gramas, dependendo da marca. Vamos botar aqui você 30. 240 gramas de açúcar. Fora o pré, né, e o jantar, né, fora o carb load dos dias anteriores, né, falando só de prova, né, porque a gente já tinha essa estratégia de carb load ainda. Então, tinha o pré-prova e tinha o durante e tinha o depois. Então, tanto que assim, conforme e isso foi seguindo todas as provas. Eu lembro que assim, mais de 10 horas, mais de 1 hora de treino, eu já tinha que começar a me preocupar em levar gel, em fazer um pré alguma coisa, em carregar géis. Então, conforme eu fui aumentando a frequência das minhas maratonas, que a primeira foi em 2010, né, naquele ano. Conforme eu comecei a gostar da ideia das maratonas e aumentar a frequência de maratonas, aí você começa a ir enjoando dos géis também, né? Então eu comecei a navegar, falei, cara, comecei a enjoar do gel, vamos mudar de marca. E aí com o tempo eu fui mudando de marca, testando várias marcas de géis, né? Porque começa a enjoar o sabor, cada hora é uma coisa, né? Você começa a enjoar o sabor, não sabe o quê, enfim, eu sei que chega uma hora, eu tinha uma na minha dispensinha ali, mais suplemento até do que comida, porque tinha gel de tudo que era marca, quando tinha promoção eu comprava de caixa. Então eu fazia coleção de gel de carboidrato, gente. Então assim, você fala, sabe, eu sei muito bem o que é tomar gel. Eu sempre usei muito. E aí quando eu comecei, e aí, né, continuava nessa, emagrece, engorda, e oscilando ali em torno dos 70, 75 quilos, né, sempre. E aí, só que quando eu comecei a fazer ultramaratonas, né, isso em 2010 a maratona, em 2012 eu comecei a fazer minha primeira ultramaratona. Então, conforme eu fui querendo aumentar a distância, isso de ter que carregar muito gel de carboidrato começou a ficar mais sofrido, né? Isso
tanto porque começa a ficar... Uma coisa é você ficar 4 horas tomando um negócio doce, né? E carregando 10 géis por 4 horas. Outra coisa é uma prova, sei lá, de 12 horas. Multiplica isso, a quantidade de coisa, né, de gel que eu tinha que carregar. Sim, então, conforme eu fui aumentando a distância, foi ficando muito complexa essa logística alimentar, né? Então, você tem uma ideia, chegou uma época, assim, que quando eu comecei a fazer umas provas fora, acho que metade, sem brincadeira, acho que metade da minha mala era suplemento para prova, de coisa que eu tinha que levar, entre gel, pré-prova, sei lá, tinha que levar glutamina, era tanta mina, tanta coisa que eu tinha que carregar, acho que metade da minha mala era suplemento, principalmente de gel de carboidrato. E aqui eu tava ficando eu não tinha nem onde enfiar mais, né? Buraco da mochila, atrás, nos bolsos. E o custo disso é altíssimo também, né, Karine? Eu lembro, você tem uma ideia, eu fazia a conta de quanto custava cada treino. Eu falava, nossa, quanto que eu tô gastando por treino? Porque cada longão era um tanto de gel que eu tinha que levar. Ainda tinha que testar o gel no treino, né? Você não vai numa prova de maratona e colocar um gel novo, né? A gente não costuma fazer isso. Então, cada treino, um gel, na época o Google era o melhorzinho, em torno de R$9, R$8. Então, multiplica aí. Cada treino era uns R$30, assim, só de gel, cada treino, né? De fim de semana. Então, a brincadeira não ficava barata, tá? Não ficava mesmo. Uma vez eu fui staff da Dani, a gente já conversou com ela, né, Sandra? Dani Abad, que é Iron Man, a minha amiga, né, que me trouxe para o local. Uma vez eu fui staff dela, eu e mais 2 pessoas num carro, acompanhando ela. A prova é mais ou menos 12 horas também, né? Ela fez uma planilha de tudo que ela tinha que tomar. Era assim, uma coisa gigantesca, era um arsenal de coisas. Toda hora a gente tinha que emparelhar o carro durante a bike para entregar não sei o quê. E depois na corrida a gente ficava esperando, aí mudava para outra posição para entregar mais uma coisa. Assim, uma coisa absurda. E aí agora ela fez a live com o Ciro Campos semana passada, que ela fez um Iron agora, não tomou nada. Nada. Eu ia perguntar isso. Ela tomou, cara, porque, gente, foi igualzinho, para fazer outra maratona, principalmente, né? Uma coisa que eu sempre faço, justamente você tem que, quando você faz na ultra, geralmente eu faço corrida de montanha. Você tem os pontos de controle, né? E cada ponto de controle tem uma distância e varia de prova para prova. E essa distância ela pode ser percorrida dependendo da dificuldade do terreno em alguns minutos ou horas, né? Dependendo, pode durar muitas horas. Então você tem que estar preparado para conseguir ficar em autossuficiência durante aquele período de tempo. Então, assim, eu planilhava toda a prova, e não é planilho mais, né? Só que eu tinha que planilhar considerando o tempo. É bem complexo aqui para montar um negócio, porque eu tinha que bolar um esquema para ter quanto eu estimava de tempo que eu ia demorar entre cada ponto de controle, o que ia ter no ponto de controle, que eu precisava consumir de tantos em tantos tempos e tentar associar os intervalos com o que eu ia ter que carregar. Então, e aí eu montava uma lista de tudo que eu tinha que carregar, em termos de quantidade de gel, quantidade de pó disso, pó daquilo, barra disso, era um monte. Então eu planilhava, eu imprimia e levava e ficava tentando seguir, mas, gente, não dava nem metade da prova, não tinha consumido nem um terço que eu tinha levado. E eu ficava com aquele monte de peso, que no final é um peso a mais, para percorrer a prova. Então, tudo que você leva a mais que é sobressalente fica lá tá te onerando, né? Tá onerando o teu peso e a tua performance, já tá atrapalhando. É bom você ter uma margem, mas não tão grande. Então, era acontecer muito isso. Eu gastava toda uma energia, tinha que planejar tudo que eu tinha que carregar. Geralmente eu não conseguia comer tudo que eu tinha que comer e voltava para casa. E aí você ainda vez ficava, gente, será que eu errei, eu fiz errado e tal? Então, assim, ainda ficava sofrendo com isso. Mas chegou uma coisa que começou a me fazer ver que talvez isso não estivesse funcionando tão bem, foi uma que eu sempre voltava com quase tudo que eu levava. Então, poxa, pra que eu preciso levar tudo isso? Esse era um ponto. E o outro era, quando eu comecei a umas provas que tinham uma demanda de esforço muito maior, começar de fato a passar mal na prova, assim. Eu não conseguia ver o gel na minha frente que nossa, me dava assim. Eu cheguei a vomitar, ter diarreia, assim, porque não conseguia nem sentir o cheiro. Eu falei, gente, eu vou comer o quê?
E isso aconteceu até numa prova super difícil, assim, conhecida lá em Chamonix, chamou Ultra Trail do Mont Blanc, que eu fiz na época em 2015. Era uma prova de 100 km, 101 quilômetros. Então, eu já tinha feito quase 2/3 da prova, chegou uma hora que eu não conseguia comer nada, que estava me dando muito desconforto. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu comecei a sentir isso em outras provas, essa dificuldade. Então, a parte alimentar começou a ser um problema mesmo para mim. Então, eu falei, cara, eu tô tentando aqui, fazendo tudo que a nutricionista manda, como bonitinho, tomo gel, mas, gente, por mais que você treine, você não treina 100 quilômetros, né? Você só vai saber o que de fato acontece em campo. Então, eu comecei a sofrer nas provas, conforme eu fui aumentando a distância e a dificuldade dos níveis de prova que eu participava, eu comecei a sentir os problemas decorrentes de uma alimentação inadequada, né? Então, de não conseguir comer, de não conseguir me alimentar, ter dificuldade em ter energia para a prova. E isso me compeliu a tentar buscar outras alternativas de alimentação, ficar, não é possível. Aí buscava um nutricionista, aí não ia para a prova, não resolvia, aí eu tentava uma outra estratégia, ia para a prova também e não conseguia resolver. E aí também ficava na cabeça com algumas questões, né? Por exemplo, na época que eu comecei a fazer minha maratona, que tinha aquele monte de gel que eu carregava, eu lembro até hoje que tem uma amiga minha que ela é magrinha, pequenininha, ela fazia as maratonas assim, super bem, ela tinha um super tempo bom, o meu era 4 horas alto, o dela era 3 horas e pouco. E eu lembro que ela falava pra mim que ela não tomava nada, porque ela se sentia mal, ela não gostava de tomar, porque pra ela dava desconforto. Eu falei, mas como que você não toma? Tem que tomar, precisa tomar. Perguntei por que eu que tinha que tomar. Se ela ia tão bem e não tomava nada, por que eu tinha que tomar tanto gel para conseguir fazer a mesma coisa? E eu nunca tinha me perguntado isso, e, enfim, eu passei anos imaginando por que ela não estava tomando gel que eu tinha que tomar. Comecei a ver algumas pessoas que conseguiam fazer essas provas sem consumir tanta coisa. Eu comecei a me questionar, esse foi um ponto. Mas, por outro lado, tinha uma outra abordagem também que algumas pessoas faziam, que eu também testei. A gente vai testando, né? Vai pegando as pessoas que têm experiência e testando até chegar a um caminho. Tinha uma outra abordagem que falava assim, não, se você está consumindo isso e está te fazendo mal, talvez você tenha que consumir menores intervalos de tempo. Eu já consumia a cada 40 minutos. 30, 40 minutos. Não, vamos reduzir para 15 minutos. Então é melhor você comer um pouquinho toda hora. 15 em 15 minutos. Eu falei, meu Deus, né? Aí dali eu tentar numa outra fazer também 15 minutos. Aí o que aconteceu? Eu levei ainda mais comida. E também não resolveu a minha vida. Eu sei que eu fui nessa jornada até... Eu acho que foi lá para 2019, né? E algumas foi dando certo, umas não, mas sempre com esse desafio de tentar comer tudo que eu tinha que comer para as provas e tentar carregar tudo que era previsto que eu teria que usar e nunca consegui usar, né? A mesma coisa. Agora, em 2019, aí eu tive contato com um nutrólogo, né, que tinha uma abordagem um pouquinho diferente, que ele, pela primeira vez, falou para mim de tentar fazer a cetogênica. Falei, cara, você já tentou a cetogênica? Eu falei, não conheço, nunca ouvi falar, né? E até então estava naquela abordagem de alto carbo, de consumir lanchinhos de tantas em tantas horas, só variava entre mais vegetais, menos vegetais, vegetariano, vegano e sei lá o quê. E eu falei, não conheço. E vamos tentar então. Aí eu comecei a ir adaptando a minha alimentação para esse esquema da alimentação cetogênica. E conforme eu fui conseguindo, né, demorei um tempo até para poder me adaptar, porque muda muito, né, o tipo de... Para quem está numa alimentação high carb, por mais que seja baseada em comida saudável, né, que isso pelo menos ao longo de cada nutricionista que fui passando, eu fui pegando alguns hábitos e inserindo algumas coisas mais saudáveis, né, na minha rotina. Por mais que seja baseada em comida de verdade, é muito forte em carboidratos, né? De repente, putz, como assim vou ficar sem pão integral? Sem tapioca? Sem o suco verde, sem o suco de fruta, como assim? Então eu já, né, não pode comer banana? Como assim não pode comer banana? Então um monte de mitos, né, e de coisas que eu tinha na cabeça, assim, eu tive que ir mudando, então não foi fácil, então esse primeiro ano aí na cetogênica. Mas foi uma das estratégias, assim, de quando eu comecei, eu não quis mais voltar atrás, porque desde que eu passei a trabalhar nessa área da low carb cetogênica, foi quando eu consegui ter uma melhor composição corporal, sem treinar mais, porque lembra que eu comentei lá atrás, eu tinha um desafio, eu falei, cara, meu problema não é treinar mais, eu treino pra caramba, como eu melhoro a minha alimentação. Eu só fui achar um caminho
para conseguir perder peso sem aumentar o volume de treino e tendo um nível bom de energia e melhorando a composição corporal rápido, quando eu comecei a fazer cetogênica. Para mim fez uma baita diferença. Eu não vou te falar assim, necessariamente eu tive mais performance? Talvez não, mas o peso que eu carrego a menos, isso te garanto que faz diferença. Tanto em termos de esforço físico que eu preciso fazer para fazer minhas atividades, quanto do que eu queria, que era a questão também de estar satisfeita com o meu peso, né? Em relação ao meu corpo. Sim. Então isso eu consegui Você ter um ganho quanto? muito grande. Emagreceu Eu quanto? cheguei... Olha, eu não lembro precisamente. Eu estava sempre rodando em torno de 75 quilos, eu passei a ficar em torno de 68 quilos, consegui chegar abaixo de 70, e eu usava sempre manequim 42, a maior parte da minha vida, entre 40 e 42. Hoje, normalmente, eu uso 38, às vezes até 36. Então, mudei, assim, meu guarda-roupa mudou, assim, totalmente. Provavelmente Então, meu percentual de gordura, que era em torno de 15, 16, que às vezes chegava um pouco menos, hoje roda em torno de 10, 11%. Às vezes chegou a 9%, dependendo da época do ano de fase de treinamento. E nesse emagrecimento você também ganhou massa muscular? Ou só perdeu? Oscilei um pouco, né? Tem fases que aumentam um pouco, diminuem um pouco, mas no geral eu tive um ganho em torno de 1 quilo de massa magra e perdi em torno aí de 6 quilos de massa gorda. Foi bem maior, definitivamente, a perda de massa gorda. Foi bem significativa. Eu cheguei até no ano passado, Você ficar... Você ficar com 1 quilo a mais e pouco de massa magra, você fica mais forte para sustentar seu corpo. E você tirar 4 garrafas PET de Coca-Cola da mochila para você correr, ajuda bem, né? Exatamente. Primeiro foi tirar a mochila do peso corporal, né? Que já fez uma boa diferença. E o segundo, que era o desafio que eu estava ainda buscando, e comecei a trilhar esse caminho aí nesses últimos 3 anos aqui, é reduzir o peso da mochila também, na mochila também. Que mesmo na abordagem ainda cetogênica, ainda a estratégia que a gente estava começando ainda era carregar muitas coisas, embora não fosse muito carboidrato, ainda tinha muitas comidinhas, ainda era castanha, queijo, era a mesma lógica, só que com outros produtos. Sério? Então, só que era outras coisas. Então eu carregava aquele suplemento que era 4 medidas de carbo para 1 de proteína, 4 por 1, então eu carregava aquilo lá em pó. Aí eu carregava pastel de amendoim, castanha, queijo, salame. E aí meu desafio era comer essas coisas também no meio da prova, a gente só mudou. Em vez de gel, eram essas outras coisas na estratégia cetogênica também. Então a mochila continuava pesada. Eu estava mais magra, mas a minha mochila ainda continuava pesada. Aí depois, né, e aí onde foi acho que a última prova significativa ali para mim que impactou antes da pandemia, foi logo antes da pandemia, foi uma prova que eu fui fazer na Itália, uma outra de 100 milhas, né? 100 milhas são cerca de 170 quilômetros. Então, e nessa prova foi em setembro de 2019, essa eu lembro bem que me marcou, vocês vão entender por quê. Porque essa prova eu estava com toda a estratégia bonitinha, tinha planilhado as 200 milhares de coisas que eu tinha que comer a cada 30 minutos, praticamente. A estratégia foi, você não pode ficar sem comer muito tempo, tem que estar sempre comendo, mas tem que ser proteico, gordura, tá bom? Só que aí, conforme você está na prova, às vezes não dá vontade de comer aquelas coisas que você tem ali planejado, ou o sentimento ali na hora te faz querer alguma outra coisa. O fato é que depois de uma certa altura eu comecei a querer alguma coisa que nada que tinha ali não descia. Aí comecei a ir para um macarrão, sei lá, o que eles estavam dando lá nos pontos de apoio. Eu sei que na metade da prova, quando eu já estava com cerca de 80 quilômetros de madrugada, começou de manhãzinha, né? Então já estava virando a madrugada, já tinha mais de 12 horas de prova, eu acho. Então de madrugada eu estava terminando de passar, acho que na parte mais difícil. Eu tive um apagão, depois de passar num PC, que eu fiz um pratão lá de macarrão, sei lá o quê. Depois de um tempo assim, eu apaguei. Eu parei pra vomitar, botei tudo pra fora, eu apaguei, assim. Só que eu tava no alto do morro, de uma pirâmide dessa altura. Então eu só me lembro da minha sensação desmaiada, rolando morro abaixo. Em algum momento... Pois é, lá eu tava, não sei lá quantos mil metros...
rolando morro abaixo. Eu lembro que de repente eu acordei, me liguei o que estava acontecendo, aí eu consegui parar de cair. Aí eu só lembro da minha lanterna voando, tudo voando, eu rodando. E aí quando eu olho pra frente, só sentia o nariz sangrando, caindo sangue pra tudo que é lado, eu tentando me entender o que estava acontecendo. E aí, só que como eu não estava muito longe do último ponto que eu tinha saído, veio um pessoal um pouco depois de staffs italianos lá e logo me localizaram ali e me acharam. Aí eu sei que eu tive que ficar esperando ali o médico para me chegar, para me avaliar, eu tive que ser resgatada de helicóptero, um daqueles causos assim, fiquei 2 dias de observação no hospital. Mas no final, gente, o que o macarrão faz? E o que depois... E aí, gente, só pra vocês entenderem o que acontece, né? Quando você tá depois que eu fui descobrir, né? Eu tive um negócio que chama efeito rebote, né? Uma hipoglicemia de rebote. Muito provavelmente, tá? Porque eu tava numa pegada de uma dieta cetogênica muito forte. Então, e você tá num nível de esforço físico extremamente elevado. E aí, quando você coloca um alimento que tem um alto índice glicêmico, né? Um amido, né? Que é um carboidrato simples, assim, super em alta quantidade ali, que foi na hora que parece que queria aquilo ali. Pouco tempo depois eu tive todos os sintomas de uma hipoglicemia de rebote, né? Então, eu tive tontura, enjoo, apaguei. Então, é como se a gente. É equivalente a quando você bebe demais e tem uma hipoglicemia alcoólica, né? É muito equivalente, o sintoma é muito parecido, muito parecido. Então, depois dessa, falei, cara, eu preciso mudar isso aqui, não tá dando, não deu certo. Açúcar e álcool são amigos, né? Pois é, olha só o que faz com a gente. O que eu vejo hoje, tá? Porque quando a gente toma uns géis, às vezes talvez não sente esse efeito assim de imediato, como você fica toda hora consumindo aquilo ali, o teu corpo fica o tempo inteiro trabalhando ali no pico de insulina, o tempo inteiro, você mal começa a baixar, você bota um pico de novo, você bota um pico de novo. Então, você acaba não sentindo esse mal-estar no primeiro momento, porque você está ali no pico o tempo inteiro, botando o seu corpo no pico de glicose, de insulina o tempo inteiro. E uma coisa interessante é que eu fazia triatlon, né? Que quando a gente está nessa do carbogel, se você não toma, realmente sua energia vai lá embaixo e você quebra. Então, esse efeito aí. Se você está no carbogel, você para, você quebra. Por isso que as pessoas falam, não, claro que precisa. Eu lembro quando o Dani falou comigo que ela estava fazendo low carb, eu falei, você tá louca. Você vai desmaiar sem tomar carboidrato. Porque era o que aconteceria comigo se eu não tomasse. Eu ia desmaiar. Exato. Quando você começa nessa estratégia, você fica dependente por isso. Se você não fica mantendo aquele nível, com o teu esforço físico, dá o equivalente. E por isso também, muitas vezes, você tem essa mesma sensação no pós-prova, né, Cobra? Agora, então foi um pouco disso. Isso só funciona com gel, né? Com essas comidinhas cetogênicas não faz muito sentido, não, porque você não vai nem usar aquilo ali, né? Porque não. O tempo para chegar lá na mitocôndria já acabou a prova já. Você só tá em estômago. Não dá tempo de fazer digestão, né? Você fica ela aqui só rodando aqui superficialmente, né? O tempo todo, você não mobiliza nada ali no corpo. Impressionado isso, assim, como é bizarro, né? E isso que a gente está conversando aqui, você vê que se você falar isso no meio esportivo, você é taxado de louco. Como assim? E pode ser qualquer nível olímpico. É assim, é macarrão, é não sei o quê. É impressionante, cara. Impressionante. E sabe outra coisa que me viu também, que isso também não era legal? Pelas próprias festas de pré-prova, né? Então já teve, olha, não teve uma, teve pelo menos umas 3 viagens que eu fiz para fazer maratona, para fazer inclusive ultra, que eu inventei por questão, né, de coletividade lá no famoso jantar de massas. Não teve uma que eu não me arrependi assim, muito assim. Eu sempre passava mal depois, ia dormir cheia, ou dava diarreia, ou acordava com desconforto. Eu falei, gente, quem inventou isso? Tanto que a última vez que eu fui para a Conrads, eu tô até com uma camiseta aqui. A Conrads é uma outra maratona que tem na África do Sul de asfalto, de 90 quilômetros, né? No primeiro ano ela sobe e no outro ano ela desce, né? A grosso modo porque sobe e desce, né? Mas um ano vai no sentido, no outro, o contrário. E eu fiz o back-to-back. O primeiro ano eu cometi esse erro de fazer e participar do jantar de massas. E eu fui dormir assim, me sentindo, parecia que eu tinha
boi, assim, né? Um boi, né? Sei lá, tava entalado até aqui. E não me senti bem no dia seguinte. Tive um monte de cãibra que eu nunca tinha. Gente, morri de cãibra, passei mal. Quase morri pra terminar a prova. No ano seguinte, eu falei, fale o que falar, eu não vou nesse jantar, eu vou ser chata, eu não vou, se a gente não posta, eu vou comer o que eu tô programado aqui, meu franguinho assado, e não quero saber. E quando, Graças a Deus, eu consegui melhorar meu tempo, não tive desconforto, fui dormir bem, dormi cedo e não passei mal na prova. e quando foi que você descobriu a maravilha de fazer a prova em jejum? Como é que foi essa libertação aí? De você deixar a bolsinha lá e não levar nada, levar, sei lá, um salzinho, talvez você deve levar, né? Talvez um salzinho. Olha, eu vou te falar, depois da pandemia, né? E aí, depois da pandemia, eu engravidei, né? Tive meu filho, né? Em 2021. E quando eu fui voltar a treinar, eu já quis voltar já indo para o dieta da cetogênica, mas também nesse meio tempo eu comecei a ler, acompanhar mais alguns sites, né? Que alguns grupos mais focados nesse tipo de alimentação, porque eu já seguia na época ali o Dr. Souto, e aí o Instagram começou a me apresentar também o André Burgos, e aí de uma coisa puxando a outra, né? Aí apareceu também aqui depois a Lê, você, enfim. E eu comecei a ficar escutando todas essas lives quando eu estava treinando, né? E fazendo meus treininhos ali, voltando, né, da gestação e ouvindo as lives. Aí quando eu resolvi voltar a fazer provas mesmo, no meio de 2020, no meio do ano retrasado, foi no meio do ano retrasado, quando eu voltei a treinar, já estava começando a fazer prova, no meio do ano passado, aliás. Eu falei pro meu médico, doutor, olha, eu quero fazer cetogênica e eu tô acompanhando isso aqui, eu quero testar, fazer o jejum também. Aí ele falou, tá bom, vamos montar aqui pra você. Aí ele fez os ajustes ali na minha alimentação. E aí, pegando muitas dicas aqui dos grupos aqui, né, do Tratas Low Carb, que também depois do que eu ia escutando aqui com vocês também, eu falei, cara, eu quero começar a testar, fazer os treinos em jejum. E aí eu fui aos pouquinhos, né, o meu nutrólogo também deu algumas orientações, mas eu fui muito principalmente pelas conversas aqui com vocês, assim, né, com quem estava fazendo. E aí eu comecei pegando um desafio, assim, de jejum, de tantas horas por dia, aí eu comecei a pôr no aplicativo. E aí eu comecei aos pouquinhos, né? Cada dia fazendo, sei lá, só comer a primeira refeição, sei lá, 7 da manhã. Foi aumentando o tempo de refeição. E aí eu comecei a me instigar a tentar fazer uns primeiros treinos em jejum. Porque pra mim eu tinha que acordar 1 hora e pouco antes, para dar tempo de fazer o pré-treino, dar tempo de fazer a digestão e sair de casa. E aí eu comecei a fazer uns testes nos treinos da semana, né? Que são os treinos de corrida, principalmente que eu faço mais curtos, e de musculação. Aí eu comecei a testar, falei, primeiro eu vou ser só o café com o TCM, né, beleza. Aí eu fui fazendo assim um tempo e foi indo. Aí depois, não, agora eu quero tentar fazer o café sem nada, só o café. Aí continuei também e foi dando certo. E aí fui criando coragem de começar a fazer uns treinos de fim de semana mais longos também sem. Aí eu, né, comecei a entender quanto que eu tinha que usar de sal para poder fazer os treinos, né? Comecei a ir testando, né? Conforme eu queria fazer uma prova mais longa, fui começando a aumentar a distância e fui levar o salzinho e tal. Então, foi indo, até que eu conseguia fazer os treinos em jejum e eu ficava mal feliz, assim, puxa, eu tô conseguindo, né? Só levei o sal, só água. E aí eu comecei a gostar dessa ideia, né? A gente sente um poder, né? Na hora que você fala assim, não, fiz o treino todo em jejum, hoje estou pleno aqui, inacreditável. Eu falava para as pessoas que tudo me confundindo, não, mas como que pode? Mas não pode, né? E o inconformismo era geral. Eu falei, não, gente, dá certo, aí eu fiz, né? Tá indo bem, tá dando certo, eu tô conseguindo fazer a musculação, tô conseguindo correr, tá tudo bem, não piorou, não tô pior, já tô conseguindo fazer tudo igual, com a vantagem que eu não preciso acordar tão mais cedo para preparar as coisas, né? E aí já ficava às vezes com o negócio ali, a comida ali no estômago incomodando. E eu fui caminhando assim, sempre nos treinos, né? Sempre nos treinos. Até que eu comecei a colocar uma meta assim de mínimo de horas que eu queria treinar, fazer atividade sem comer nada, só tomando água e sal. Porque eu vi o pessoal do grupo comentando que fazia provas de 12 horas, né? O próprio Medeiros ali que eu acompanhava também, fazia o Iron inteiro sem comer nada. Eu falei, gente, não é possível que eu não consigo fazer um negócio.
E aí eu fui aumentando a distância, me propondo, ó, pelo menos 3 horas sem tomar nada. Vamos lá, venha da noite do jejum, aí fazia de manhã o treino. Então, se eu fosse somar tudo, iria dar aí 8 horas da noite, geralmente a minha última refeição. Então, eu partia já de um tempo de jejum e ia fazer minha primeira refeição praticamente só no almoço. Porque os treinos, às vezes, eram bem longos. E aí, fui caminhando, daí tava dando certo. E aí, quando eu fui fazer minha prova de montanha, voltei a fazer as ultras, né? Depois que eu voltei a treinar, da gravidez e tudo. Uma que eu perdi meu peso, voltei ao meu peso super rápido. E eu já estou mais magra do que antes de eu engravidar. Então, esse é um primeiro ponto, né? Já é a primeira vantagem. Eu sempre estava perto de 70 quilos, 69, 70. Hoje eu rodo em 68, assim, e do percentual de gordura bem mais baixo do que eu tinha antes de engravidar, inclusive. E sem eu ficar oscilando o peso que nem eu ficava antes. Outra que, assim, quando eu saio para treinar de manhã, se eu tô atrasada, cara, tá tudo certo. Eu acordei, tomo um copo de água e já saio. Tá tudo certo. Não preciso me preocupar com fazer mais nada. Tem tempo para tomar um café. Se não, é um copo d'água e tchau. Assim, 10 minutos, tô saindo de casa. Outra coisa, quando eu fui fazer a primeira outra ano passado, que foi na Chapada Diamantina, eu fui nessa mesma estratégia. Falei, vou fazer as primeiras 3, 4 horas, até onde eu conseguir, igual, sem tomar nada, só água e sal. Depois, se eu sentir necessidade, eu consumo. Mas, cara, eu vou te falar, foi a primeira prova de montanha que eu fiz, que eu falei, olha, reduzi minha mochila. Muito, reduzi minha mochila. Então, o que eu normalmente carregava de coisas para consumir, eu fui pensando só assim, ó, quais são os PCs, eu só preciso ali pegar um pouco de água, nesse eu pego sal. Aqui eu levei, sei lá, 2 coisinhas assim de lanche, se eu quisesse muito, se precisasse, no último caso, tinha alguma coisinha do PC. Eu levei muito pouca coisa, nem eu acreditava o tanto de coisa que eu estava carregando, assim. Cabia no bolsinho, assim. Só isso, eu já foi um ganho, assim, absurdo. E aí foi a mesma coisa para fazer a prova na Patagônia, agora em abril, que eu fui para a Argentina, fazer 2 provas, uma de 21 e outra de 70 na mesma semana na Argentina. Fui na mesma linha, a prova de 21 eu fiz toda, eu só teve um PC que eu peguei alguma coisa que eu queria testar, pensando na outra, que eu peguei um pouquinho de amendoim, fora isso eu só usei água e sal, a prova toda, 4 horas de prova. E no 70... também que eu consegui ficar a primeira metade da prova praticamente água e sal, e depois que eu fui pegando alguma coisinha pontual nos PCs, mas muito pouco, eu não sei carregar. Carregando, eu levei só água, cápsula de sal e talvez alguma coisinha assim, se precisar, tinha um salzinho em grão, em pedra também, e tudo mais. E agora, no mês passado, eu fiz uma maratona agora, recente, né? A maratona aqui da Iguana, aqui em São Paulo. Foi minha primeira prova completa, assim, de maratona, com mais de 4 horas, né? Foram 5 horas de prova, né? Fiz um pouquinho alto, que ainda estou voltando aqui de lesão. Mas o importante é conseguir fazer a prova inteira em jejum, sem tomar... não tomei nem o Gatorade que eles dão lá, eu passava direto, eu só pegava água e sal. E essa já foi legal, que já foi até com orientação da Lê, né, da Letícia, né, da Nutri, que é do Nutri do Medeiros também, que tô passando agora a acompanhar com ela. Que agora eu preciso de dado, né, que eu tava com alguém que tava me ajudando na cetogênica, mas eu ainda carregava muita coisa. Falei, vamos agora que eu tô nessa caminhada aqui, né, de começar a usar o jejum como estratégia. E a própria carnívora como estratégia, né, que eu estava vendo uma tendência cetogênica cada vez mais carnívora, né. Aí foi quando, de fato, eu passei a adotar a estratégia carnívora e de forma assim planejada e passar a ter uma orientação voltada a fazer as provas em jejum mesmo. E ela falou pra mim, cara, a gente só precisa de água e eletrólito. Fora isso é o mental, né? E aí, eventualmente, pode ser que precise de alguma coisa específica, algum momento específico, mas vamos trabalhar. Aí, então, foi a primeira prova que eu fiz só tomando água e sal mesmo, levei esses sachezinhos, que nem você falou, né? Só caiu o celular num bolso, o sachezinho assim do sal aqui do outro e só. Falei, gente, eu tô fazendo uma maratona, meu Deus, olha isso, não vou ganhar nada. Nem levei coisa pro guarda-volume, nem levei nada pro guarda-volume, pra você ter uma ideia. Nem precisei de guarda-volume. Saí de casa, fui pra prova e semana que vem vai ter mais outra, né? Vou fazer mais uma maratona e a ideia é seguir a mesma estratégia.
Lion Diet, assim, uns 4 dias antes, não é carb load, gente. Lion Diet é só carne vermelha e gorda, de preferência, só sal. E pra prova, não usa nada, só água e sal. Já, Assim, já que a gente está falando de jejum, posso falar? Você veio usando tempo a estratégia carnívora? Quanto tempo faz que você vem? Porque eu venho te acompanhando, a gente vem conversando ali, né? Fazendo uma estratégia, sim. vem mudando da cetogênica, entrando na carnívora. Eu queria saber assim, se você nota a diferença quando você faz a Lion, quando você entra numa carnívora mais estrita, se dá muita diferença a cetogênica e a carnívora na tua performance. Legal. Sim, eu sinto. Primeiro, assim, com a própria cetogênica eu já senti diferença, como eu comentei, né? Já senti bastante melhoria em termos de composição corporal, inchaço e tudo mais. Conforme eu fui aprendendo e fui querendo testar, né? Conhecer melhor a dieta mais carnívora, eu fui aumentando a quantidade da carnívora. Eu fui sentindo melhora, mas eu acho que Mas de fato eu senti a diferença quando eu fiquei uma temporada fazendo carnívora 100%, assim, a Lion Diet. Entre Lion Diet e carnívora com mais flexível, que é com mais tipos de alimentos animal-based. Eu falo que é animal-based total. Então, se eu falar em linha do tempo, pelo menos 6 meses eu tô numa cetogênica bem carnívora e nesse último mês eu tô fazendo carnívora estrita. O que eu vejo de diferença, tá? Primeiro que a sensação de fome, ela diminui bastante. Hoje eu consigo fazer, mesmo com a cetogênica, eu ainda fazia uns lanchinhos. Então, desde que eu passei a adotar essa cetogênica animal-based, oscilar entre a cetogênica animal-based carnívora, que é em torno de 80... Hoje eu tô com 95% da minha dieta basicamente é carne. Eu sinto menos fome, então eu não sinto a necessidade de fazer vários lanches durante o dia. Eu basicamente faço 3 refeições, eu tô numa fase agora da dieta, são só 2. Então, eu tomo só o café da manhã, almoço e janta, não faço os lanchinhos, não sinto a necessidade. Isso é uma das coisas que eu vejo de vantagem. Ou se eu precisar ficar um tempo em jejum, eu não tenho sofrimento, eu não fico naquele sofrimento igual antes. Eu só de pensar no exame de sangue eu já sofria por antecipação. Hoje eu fico de boa. Se precisar ficar, sei lá, 16, 19 horas em jejum, eu fico bem, não fico com sensação de fome. Eu me sinto saciada. Então, esse é um outro ponto. Em termos, assim, parte de intestino funciona maravilhosamente. Eu acho que eu nunca estive tão bem. Eu que já no passado fiz um monte de exame médico, porque eu achava que eu tinha algum problema gástrico, fiz endo disso, endo daquilo, e não sei o quê. Nunca achei nada. Hoje, com a minha alimentação, eu não sinto nada. Não tem gases, não tem desconforto, acho que nem a rota, gente, não sei. Não tem nada, assim, não acontece nada. É uma maravilha. Não fica inchada, não dá aquela leseira depois do almoço, nada, assim, nada, não tem nada disso. Então eu sinto essa diferença, eu sinto de verdade, assim, eu achava que era demagogia, mas de fato, eu acho que eu sinto uma disposição muito grande. Quem tá próximo até percebe, minha pele tá melhor, eu sinto minha pele melhor, eu sinto minha digestão melhor. A facilidade da logística para fazer aqui em casa de cozinha, gente, é muito mais simples. Eu não preciso ficar com um monte de gerenciando, lava salada, higieniza salada, e compra isso, e compra aquilo. Cara, eu vou toda semana no açougue, compro carne e pronto. Morreu, só preciso de sal, pimenta. A logística de alimentação ficou muito mais rápida. Eu gasto muito tempo do meu dia fazendo comida. Muito menos tempo do meu dia. Pensando em comida, fazendo comida e comendo. A galera viu comendo ali agora. É aquilo ali que a gente come, né? Pega um bife, prepara, joga um sal, corta e come, acabou. Não tem mais nada, né? É muito prático. E essa questão também de não ter que carregar, qualquer lugar que a gente ia, tinha que ficar levando um monte de lanchinho, né? Eu lembro que eu ia trabalhar no escritório, hoje, uma parte do tempo eu tô de home. Eu ia pro escritório, eu tinha que levar uma mochila com um monte de coisas, né, de comidas, né? Agora, normalmente não levo nada, assim. Às vezes eu levo um torresmo, se der uma vontade, ou um café, assim, diferente, mas não precisa ficar carregando nada, gente. Assim, é muito louco dá uma sensação de liberdade e até de você poder ser dona mais de dona da vida da gente, sabe? Porque você não fica dependendo de, sei lá, de produto disso, de produto daquilo.
se você ficar um tempo sem comer, você come. Se você achar que precisa, você come. Você não fica dependendo de coisas externas, sabe? Para você poder tocar seu dia e fazer suas coisas. Teve um dia desses até que eu tinha uma prova no domingo, eu acho que meu celular foi atualizado de madrugada, eu perdi a hora, eu acordei, faltava 10 minutos pra prova, gente. Aqui não era muito, a sorte que não era longe de casa. Eu falei, meu Deus, 10 minutos. E agora? Eu falei, eu fui correndo, botei a roupa que já estava separada, pus o tênis, tomei o campo de avião e já saí. Beleza. Assim, eu falei, olha, graças a Deus que eu não preciso de pré de nada. Eu saí, botei o tênis e fui, literalmente. Deu tudo certo, eu corri bem, fiz a prova bem, e tudo de boa. A gente é muito mais do que dizem que a gente é, na verdade, né? Nossa capacidade, nós somos os animais mais bem-sucedidos do planeta, os maiores caçadores do planeta. Vê se nos nossos ancestrais lá, os tataravós da selva, das cavernas, se eles acordavam e tinha aquela bananinha do lado deles esperando para ele comer aquela banana para poder correr atrás do búfalo para caçar. Claro que não, né? E uma outra não, coisa... e é louco imagina, eu ia falar que só complementando que eu lembrei. E é louco o incômodo das pessoas quando vem meu prato, quando eu saio para comer com as pessoas, gente. Porque é literalmente assim, né? Eu sempre posto. Eu falo, você come carne? Eu falei, gente, mas tem outra coisa? Porque dependendo da fase, inclusive no café da manhã, né? Então, café da manhã, almoço e janta. Então dá quase 1,5 kg por dia. Aí, como assim que você come só isso? Eu falei, só. Mas você não tem nada? Eu falei, não. Eu fiz meus exames de sangue, meu triglicérides são baixíssimos, meu hemoglobina glicada é tudo ótimo, não tem problema não tem problema de nada. A gente que engorda, a gente não é a gordura do alimento, né? A gordura da carne, a proteína da carne que engorda a gente é o carboidrato que a gente come. Não é a gordura que a gente come que vira gordura corporal, é outra coisa. Então, eu acho que é muito disso, né? Então, e aí é só assim, né? Só vou empilhando ali a quantidade de peso que a Letícia manda eu comer ali e vamos que vamos. Acho que eu nunca comi tanto e mesmo assim me mantendo tão magra. Só é isso que eu acho que eu ia complementar aqui, que às vezes as pessoas acham que para emagrecer tem que passar fome. Eu falo que o problema é o que você come e não muito mais do que qualquer coisa, né? Porque eu acho que eu nunca comi tão bem e me mantive tão magra e com um percentual de gordura tão baixo como eu tenho hoje. Maravilha, né, Cá? E eu vejo também que eu acho fantástico que você está implementando essa alimentação no seu filho, né? Você já está começando aí a criar um moleque com uma alimentação maravilhosa, né? É verdade. Claro, assim, né? Mas você só dá isso pra ele, só que eu falei, não, gente, calma, né? Ele tem a escolinha, ele come também, né? É baseado em comida de verdade, mas sempre que eu tô aqui, quando eu tô em casa, eu priorizo oferecer pra ele, eu levo 2 ovos mexidos, eu ponho ele me vê comendo, ele já fala, carne, mamãe, carne, mamãe. Aí ele vem no meu colo, ele vai, ele pega. E é engraçado como essa questão da natureza, né? Ele geralmente quer pegar o pedaço que tem mais gordura, é o que ele quer pegar para comer, e ele gosta de pegar o osso e ficar roendo, né? Já até pus uma vez um videozinho dele, ele pega o osso e fica roendo, assim, com uma vontade, assim, super gostoso. E não é porque eu tô forçando, eu ponho ali, ele pega e ele escolhe. Chega assim, né? É isso que eu pensei, falei, nossa, gente, é instintivo, assim... Da pessoa, porque tem os pedaços de carne mais magro e gordinho, ele pede esse mamãe, ele escolhe, ele quer o que tem a gordurinha. Eu falei, não, vamos, então tá bom. Aí eu vou lá, dou pra ele pega, às vezes ele pega esse lambuza todo na mão, eu falei, pode lambuzar. Então eu procuro estimular desde cedo ele ter o contato com a carne, né, com as variedades de carne, com a comida de verdade, porque eu acho super importante, né? E para ele já adquirir esse hábito. E eu não tenho em casa, não consumo, não tenho açúcar em casa, não consumo nem açúcar, nem comida ultraprocessados eu não tenho, não ofereço. E aí eu tento, na medida do possível, nos ambientes que eu estou, segurar também para que não seja oferecido, né? Então ele toma muita água, né? E, eventualmente eu tenho uma fruta aqui também em casa, né? Também tudo bem, mas aqui a prioridade é total, é a comida de verdade. E priorizar com que ele tenha contato com as carnes, somente comigo, né? Porque quando ele tá fora, ele tem o arrozinho, o leguminho, beleza. Mas aqui eu priorizo
que ele coma as carnes também, ele já pede, né? Ele já vê a carne e fala, carne, mamãe. Ai, que maravilha. Ai, que É, maravilha. Não tem preço, é. né? Porque você já está criando um hábito, né? Que isso vai criar essas redes neurais que vão levar ele para o futuro já com esse conceito que a carne faz bem. O corpo dele já está aprendendo, a mente dele já está aprendendo, né? E aí as escolhas E o dele. paladar, né, Lê? O paladar que eu acho assim, gente, a gente esquece, mas que o paladar a gente educa, né, também, né? E eu sofri muito assim, né, nesse aspecto, por tantos processos, né, até conseguir chegar onde eu cheguei, porque eu fui criada nessa época ainda que se consumia muito açúcar, né? Era açúcar pra tudo, né? Era açúcar no tangue, era bolacha, mas era bolacha água e sal com margarina, Ah, era embaixo do copo. era mamão com açúcar, era abacate com açúcar, não era açúcar na vida, né, Todd, gente? Todd Leite condensado em mamadeira. tudo, pode na mamadeira, tudo com leite condensado. Então, assim, não é fácil a gente sair dessa prisão chamada Carbolândia e mudar o estilo de vida mesmo, né? Então, aí as pessoas falam às vezes, mas você toda hora muda, não sei o que. Eu falei, não é que eu mudo toda hora, né? Conforme eu fui evoluindo e fui aprendendo e estudando e aprendendo outras coisas, eu fui testando e fui entendendo aquilo que funciona melhor. E eu, de verdade, eu nunca me senti tão bem, assim, com o estilo de alimentação e quanto eu me sinto agora. E hoje, pelo menos, eu posso oscilar, né, entre a cetogênica carnívora e a carnívora estrita, né? E conforme a fase de treinamento a gente oscila, a gente vai variando e até também tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ficar na carnívora estrita ou fazer só lealdade o tempo todo. Do seu equilíbrio, né? Eu sempre falo isso. Para mim, Exato. que vem de uma doença autoimune, eu tô já quase fechando 2 anos de carnívora, né? Eu sinto a cada dia que passa mais benefícios, né? Isso. Cada pessoa tem a sua trajetória dentro dessa estratégia, né? Tem pessoas que conseguem sair mais, entrar numa certo, tem pessoas que conseguem colocar algumas frutas, outras não, e isso tudo vai depender da individualidade, né? E aí também tem a questão, para quem já vem de uma obesidade, né? O mel, aqui estão perguntando, mel, frutas, tudo isso aumenta o índice glicêmico, vai causar mais compulsão, então você tem que ir medindo até onde que vai o limite para que você possa abrir para exceções, né? E o mais importante é que você enxergar que quando você abre uma exceção, você consiga retornar. Aí você vai enxergar o limite. E isso é muito individual, né? Então as pessoas estão pensando, pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Eu sempre aconselho que quando você começar a estratégia carnívora, você não abra exceções, para que você possa entrar na certa adaptação, receber os resultados de cura no teu corpo, né? Ter um processo todo aí de melhora na sua performance, melhora na sua cognição, enfim, né? De fazer uma limpeza no teu para que depois você consiga introduzir uma cetogênica, né? Introduzir algumas escapadas com um efeito tão deletério. Porque se você já começa a escapar, você nunca vai conhecer o verdadeiro benefício daquilo, né? E até complementando isso que ele falou, eu concordo super. E eu acho que tem dois pontos. Uma que a exceção é a porta do inferno. Você abre a exceção, você abre a porta, cada hora vai ser uma coisa, então sempre você vai já viu, né, o que acontece quando você começa a abrir uma exceção, vai ser uma atrás da outra. Isso eu lembro bem. E outra, de fato, para você sentir a diferença, você tem que fazer um tempo, tem que fazer certinho um tempo mesmo. Hoje, eu até brinquei esses dias no grupo de atletas low carb, eu falei, gente, hoje, eu acho que eu não sei se eu tô muito sensível, mas eu percebo muito fácil hoje. Antes eu achava também que era demagogia, mas hoje eu percebo qualquer coisa de mais diferente que eu consumo, eu percebo o efeito para mim, a diferença. Então, hoje, eu falo que eu tô limpa, né? Está limpa, igual vício, né? Eu tô limpa. Se eu consumir, por exemplo, né, de uma coisa que eu gosto de vinho. Se eu tomar hoje, como eu tô com a dieta mais limpa, uma taça de vinho vai me dar, acho, o dobro, talvez, da sensação, o desconforto de ressaca, como se eu tivesse tomado uma garrafa inteira. Mas uma informação aqui, que eu quero até frisar, eu já falei isso um tempo atrás, gente. Uma dose de vinho, uma dose de álcool, para quem está em cetogênica, equivale a 5.
certo? Ó, então a minha percepção não foi tão errada assim, gente, porque de fato era a sensação que dá. Maior no sangue, tá? Esse tempo de limpeza, vamos dizer assim, é mais lento da assimilação do álcool no nosso organismo. Tá? Você, então, assim, ó, pode contar, uma dose de álcool equivale a 5 quando você está na cetogênica. E tomem cuidado, porque vocês vão tomar uma dose de álcool ali no restaurante, acham que pode sair dirigindo para casa e você já está embriagado sem saber. Tá? E aquela cervejinha pós-prova, gente, também não. Eu já fiz isso, eu quase morri. Não, não dá. O efeito rebote é surreal. Tem o glúten causando um efeito aí no intestino e é associado ao álcool, né? Então, tem duas questões aí com a cerveja, né? Exato. Então, eu acho que eu percebo muito isso. Hoje, com a mais estando limpa, eu consigo perceber mais facilmente. Por isso, tanto que a gente fala que a carnívora é uma dieta de eliminação, né? Quando você não tá bem, você limpa todo o seu organismo. Depois de um tempo na carnívora, você consegue tudo que você... Cada coisa que você come, notar o que faz no teu corpo, o efeito, e entender que aquilo te faz mal, né? Então, por exemplo, se hoje eu tô aqui, eu vou lá, se eu comer um pedaço de pão, um pedaço de doce, na hora eu vou sentir o inchaço, todas as sensações de desconforto, que quando você tá num ambiente o tempo inteiro não saudável, você tá tão impregnado de sensações ruins e desconfortos no teu corpo, que você acha que aquilo é normal. Então, não, cara, não é normal. O normal é a gente não sentir nada, é não sentir desconforto. Então, se você fica toda hora, tem que tomar um sorrisal para comer isso, tem que tomar um sorrisal para aquilo, deu azia, com arroto, sei lá, gente, que alguma coisa, a sua alimentação que não tá legal. Então, a gente não deveria ter esses tipos de desconfortos. Então, hoje eu vejo isso, que se você quer ter o conforto, tá se sentir bem, não sentir, sabe, pleno, assim. É limpar a alimentação. A alimentação está na base de tudo. Eu vou te falar assim, a Karine de hoje tem mais performance do que antes? Hoje eu não sei te dizer, eu não digo que eu tenho mais performance, mas eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais tempo para mim, para o meu filho, eu consigo minimamente performar igual eu performava antes, carregando muito menos coisa e tendo uma vida, meu dia a dia muito mais prático e me sentindo muito mais confortável depois também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Karine. E como é que você já sentiu alguma coisa em relação à inflamação e recuperação pós-prova? Tem alguma diferença, assim, fazendo na cetogênica, na carnívora? Em relação a quando tomava um monte de gel, um monte de macarrão, você se sentia mais inflamado, demorava mais a recuperar a musculatura? Já se percebeu alguma diferença nesse sentido? Eu senti um pouco na cetogênica, no sentido assim, por exemplo, eu não ficava naquele, sei lá, querendo só dormir depois da prova, né? Então, por exemplo. Então, eu não ficava assim, acabada depois da prova. Fico com um pouco de dor muscular, eu acho que é normal, né? Mas depois de uma outra maratona. Mas eu, sim, desde a cetogênica eu sinto menos desconforto depois, menos acabado depois. E eu acho que com a viés mais carnívoro e mais que eu tenho feito esses últimos meses, eu tenho sentido mais rápido ainda essa melhora, assim, sinceramente. Por exemplo, tanto que eu fui para a Patagônia, eu fiz uma prova de 21 de montanha e 3 dias depois eu fiz uma de 70 e eu fui super bem. Eu acho até que me fez bem ter feito essa outra prova antes, né? Para sentir o percurso, sentir a vibe da prova. Uma prova que normalmente só essa prova já deixa as pessoas bem cansadas, né? Então, assim, eu fiquei bem, eu não fiquei depois, assim, né, 2 dias sem andar, não fiquei assim, então eu já senti uma diferença boa e me surpreendi até depois dessa maratona que eu fiz agora, que eu fiquei bem, assim, depois. Eu só não fiquei tão bem depois porque eu tive o problema do efeito rebote que eu mencionei, né? Eu fui inventar de tomar... Por isso que eu falei, não tome a cerveja depois que eu tomei. Parecia que eu tinha tomado uma caixa de cerveja. Então, quase morri. Quanto Não menos recomendo, nunca mais. a recuperação. Quanto menos carboidrato, melhor a recuperação, Karine. Melhor. Eu sei que é a seguinte sensação. Se eu não tivesse tomado nada, ou talvez só comido uma carne, eu teria ótimo. Assim, eu me senti zerada rapidamente. Então, respondendo assim, sim, me sinto bem menos inflamada, não fico com aquela dor que parece que só de você encostar no seu corpo tá doendo, não fiquei assim, não fiquei assim.
O Renato E comentou aí aí. eu dormi muito melhor. O Renato comentou assim, recuperação wolverínica na carnívora. Mas mas assim, é engraçado, gente, mas assim, da cetogênica para carnívora eu senti uma diferença boa. De fato, para carnívora dá uma diferença significativa, tanto de nível de energia, de disposição, de nível de atenção e dessa questão da dor. A cetogênica já deu uma melhora boa, mas a carnívora dá uma diferença maior ainda. Mesmo se você, só de você ficar no viés carnívoro da cetogênica, tipo, 80% da base de alimentação assim, dá uma mega diferença. Então, fora que é mais gostoso, né, gente? Então, assim, coisas que eu fui. Assim, e parece que não, mas hoje eu gasto bem menos. Não sei botando tudo na conta, mas pelo menos o que eu gastava antes, por exemplo, com castanhas, nuts, essas coisas assim. Eu notei uma economia de 5%. Eu não vou mais no Mercadão, agora eu só vou na açougue. Tipo, eu tinha que fazer. Aí já fui daquela, né? Que já comprei tudo que é super foods, né? Já comprei berries disso, berries daquilo. E chia, linhaça, e não sei o que, e semente disso, e castanha daquilo. Hoje eu olho para elas com ódio, eu falo essas coisas. Gente, como que Você eu já gastei toma tanto dinheiro com algum essas coisas? suplemento? Karine, toma algum suplemento? Hoje eu tomo pontualmente, eu tenho whey em casa que eu uso pontualmente, assim, se precisar complementar. E eu estou precisando fazer agora um complemento de vitamina, por incrível que pareça, de ferro. E mais algum de vitamina D. Acho que são as únicas coisas que eu estou complementar um pouco de vitamina, porque a gente, por fazer ultra, eu ainda amamento, né? A gente tem essa, ainda amamento. Então, por isso eu tive que fazer alguns aportes. Infelizmente, eu não sou da turma que curte comer miúdos e vísceras. Então, como eu só como a carne muscular mesmo, então eu ainda preciso complementar um pouquinho. Ó, Então, vou te dar mas uma é dica. basicamente isso. E eu tomo sais, né? Que é basicamente o que eu tomo de suplementação. Então, Vou mas eu te até dar uma pergunto, dica. Lê, precisa tomar tal coisa? Não, não precisa. Precisa glutamina? Não, não precisa. Precisa, não precisa disso. Não precisa. Eu falo, então tá. Vou te dar Né? Eu uma tava dica para acostumada a você sair comer com uma vísceras. listinha de coisas pra comprar. Eu fico sempre assim, não precisa de nada mesmo. Eu falei, não. Te dar uma dica para você comer vísceras, Karine. Faz um hambúrguer e coloca assim umas 20 ou 30% da carne moída, você moe o fígado junto. Você não sente o gosto. E bacon. Coloca carne moída, bacon e fígado e moe tudo. E Bacon, faz um ponto hambúrguer. importante. Og já. Bacon. Ah, dá certo pra ir aumentando? Você não sente o gosto do fígado e vai estar aportando ali Boa. bastante ferro M e vitamina. Então vai dar uma ajuda aí boa. Uma outra dica é o que eu faço, né? Moe o fígado, bate no liquidificador, coloca na forminha de gelo e faz uns cubinhos bem pequenininhos e toma ele congelado mesmo assim. Tchup, Ah, engole, igual um comprimido. Você não sente o É. gosto, que ele tá congelado, entendeu? Ah, entendi. Boa dica, eu vou testar pelo menos o hambúrguer, porque tá no meu desafio aqui como carnívora incluir mais os miúdos e as vísceras aqui na minha vida. Por enquanto eu tô A na carne gente gorda, pra desespero dos né, de quem faz dieta, quer vai morrer. um coraçãozinho de frango também, que é mais gostosinho, também tem bastante nutriente. Não sei se você gosta, né, de coração. Legal. Vou ter que. Então, não, nenhum. Também não gosta de Eu vou ter coração? que começar. Não. Gente, carne de frango não rola. Não rola. É Frango. mesmo. Talvez os miúdos, eu vou ter que testar. Porque carne de frango é muito magra, gente. Aquilo lá não desce, não. Pelo amor de Mas um Deus. coraçãozinho de frango, você não gosta não? De peitinho de coração? ela não Não? curte esse. Lá Não curto. na carne bovina vai ser a sua melhor opção. Faz uma Eu Mas, acho. ó, Eu vou ter que essa misturar. eu também, eu Mas também eu não vou ver se eu me gostava. arrisco no próximo churrasco. Eu vou ver se eu testo. Geralmente Eu eu deixo também não passar gostava. direto. Eu também não gostava de fígado muito, assim, não era muito chegado de fígado. Hoje eu amo o fígado. Eu acho que o nosso paladar vai. À medida que você limpa a É. alimentação e você entrega uma coisa muito nutritiva para o corpo, o corpo fala: opa, esse sabor aqui é aquele tanto de nutriente, ele muda, passa a gostar, entendeu?
Pode ser, porque assim, hoje eu não sinto falta do açúcar, que qualquer coisa com açúcar eu acho doce pra caramba. A gente até limão, às vezes eu acho doce. Então, é possível, eu preciso voltar a tentar mesmo, fica uma boa dica. Aí, se eu der certo, eu compartilho depois com você. Pedir pro meu açougueiro misturar lá, falar, Stories me marca que eu vou compartilhar, Hein? como sempre. Hein, vai ficar aqui o meu compromisso de fazer o teste. Sandra, você tinha falado que ela tinha que ir, né? Ela tem Por causa bebê, da... né? Ah, é verdade. E Boa. 17. Ah, Faltando boa um mulher. pouco, a hora passar. Então, eu vou perguntar para a Karine. Karine, você como uma atleta, você indica a cetogênica, a cetocarnívora aí para quem está querendo, quem quer performance esportiva? Você indica essa estratégia para o pessoal? Olha, assim, eu com certeza indico e poderia falar que várias razões, mas acho que pelo menos das poucas que eu falei aqui, eu espero que seja suficiente, pelo menos para vocês testarem, assim. Não tenha medo de testar, talvez você, não sei se você vai correr melhor ou performar melhor, mas no mínimo você vai conseguir ter o mesmo resultado que você tinha antes, sem comprometer o teu organismo com aquele excesso de carboidratos, sem gastar tanto com gel, facilitando o teu dia a dia, e eu acho que vale se testar sim. Eu super recomendo. Para mim, eu acho que é uma liberdade de escolha e de vida enorme, por incrível que pareça. As pessoas acham que é um negócio restritivo, mas eu acho que na verdade te dá muito mais liberdade, e eu super recomendo, tá, gente? Assim, ainda mais se você quiser manter seu peso sem morrer de fome, sem passar fome, um motivo melhor ainda, assim. E a, Na pior das e a hipóteses, outra você coisa, vai fazer melhor porque você vai ficar mais leve. e a outra coisa é que as pessoas não fazem esporte, né? Eu vi uma entrevista do cara que organizava o Ironman e depois ele estava organizando o Ultraman. Ele falou que 95, eu acho, por cento dos atletas que participam das provas, eles não têm performance. Eles não estão atrás de performance. Estão atrás de saúde, de qualidade de vida, né? Então, você praticar esporte com uma estratégia cetocarnívora, carnívora, você vai conseguir ter uma performance bacana, né? Como a Karine está falando. E só que a saúde é outro nível. Porque ninguém merece comer 1 quilo de açúcar durante a prova. Porque mesmo que você esteja usando o açúcar, ele circulou dentro do seu sangue. Ele glicou as hemoglobinas. Ele oxidou as suas células. Ele machucou as suas Prejudicando suas artérias. artérias, né? Você machucou suas artérias, né? É, E é engraçado que a maioria das ele te pessoas, inflamou. né, Giga, são pessoas que estão buscando aquele esporte para emagrecer. Eu falo, cara, você quer emagrecer, tem que mudar a alimentação. Sabe? Senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo, assim, gente. Vai ser um emagrecimento que tem prazo de validade e a custa de muito sofrimento, né? Então, Pode, eu o esporte entra como um aliado muito bom, ajuda muito a emagrecer. Mas sem a alimentação, é em vão. Você vai treinar, vai se machucar com sobrepeso, vai sobrecarregar suas articulações. Atrás de eu fiz isso muito tempo, né? Com sobrepeso, fazendo triatlo, long distance, tentando comer pouco para emagrecer. Quando eu mudei para low carb, foi 2 quilos, assim, 12 quilos. Você terminava o treino e falava, gente, eu preciso comer, né? Desesperadamente, né? Hoje eu terminava a prova e falava, cara, não quero nada, eu tô de boa, assim, né? Isso é maravilhoso. Eu já fiz 4 vezes uma maratona aquática, né? Que é uma nadada no mar longa. As 2 primeiras vezes eu fiz na Carbolândia. Quando eu chegava na praia, eu comia 70 picolés, 80 milhos e 40 de tudo que tinha na praia, assim, igual uma voracidade, igual aquela fome louca, né? Que natação dá muita fome. As últimas 2, uma eu fiz as 2 eu fiz em carnívora. E a segunda agora eu fiz no 6º dia de jejum. Uau! No 6º Caraca! dia de jejum, foi agora em janeiro. Eu nadei a maratona aquática só com sal. Ou seja, a gente consegue. Eu fiz para poder falar aqui para vocês, entendeu? A gente não precisa. A gente é muito mais do que fala que a gente é. Esse negocinho de que tem que tomar gelzinho de carboidrato, não. Foi no 6º dia de jejum, 6 dias sem comer.
Eu fui e fiz uma maratona aquática. Então, assim, e é como a Karine acabou de falar aqui, é libertador. Quando eu vi eu chegando, e eu não cheguei mal, não, tá? Eu cheguei a galera na frente lá, não fiquei para trás, não. Aquele ato sem energia, né? Não, tava pleno, pleno. E é muito libertador quando você parar e falar, caramba, tô no 6º dia sem comer e fiz isso aqui tudo. Olha só o que o ser humano é capaz de fazer. Cara, fazer uma maratona em jejum eu já achei sensacional. Imagina tudo isso, cara, é assim, é muito legal. É quebrar paradigmas mesmo, sabe, gente? A gente rever nossos paradigmas, a gente questionar, talvez não é quem tá mais certo ou errado, mas questionar. Será que aquilo que sempre me falaram faz sentido? Hoje eu me arrependo de não ter questionado a minha amiga lá atrás, porque ela nunca precisou usar. E eu achava que ela que estava errada, que tinha que usar. Falei, sabe por que eu, que não estava precisando tomar tanto já para fazer uma maratona, será que não era a minha abordagem, a abordagem que eu estava recebendo que estava errada? E eu me obrigava para emagrecer. Então, acho que é muito isso, a gente se questionar e testar, né? E testar de verdade. E ver que quando você vê que funciona, você não vai querer outra coisa. E aí eu acho que nesse tipo de alimentação, porque isso é libertador, né? O esporte, ele remete muito também à ancestralidade, né? Porque os nossos ancestrais lá, eles eram esportistas, assim, era o dia inteiro correndo, era caminhada não sei quanto tempo, e eles se alimentavam em média de 5 em 5 dias. Então, olha só. assim, não, nós estamos demais, estamos nada. Nós somos Nutella, perto dos nossos tataravós da selva, né? Eles sim eram os fera imagina pegar um cara desse e botar em qualquer prova dessa aqui de hoje, de esporte, né? Ele levava qualquer um, né? E isso está no nosso DNA. Não mudou, né? Nesses poucos mil anos aí de agricultura, a gente não teve nenhuma evolução. A Adriane, que é bióloga, pode falar isso melhor do que eu. A gente não tem tempo de evoluir em 15 mil anos um corpo complexo como o nosso para ter que comer carboidrato, porque não tinha carboidrato, gente. Não tinha carboidrato. Se você pensar que gordura vegetal tem 50 anos que está na alimentação humana, sei lá, menos de 100 anos que está na nossa alimentação. Assim, a gente não é feito para comer óleo vegetal, gente. Não. Duas coisas que eu aboli aqui, uma delas é o óleo vegetal. Eu só uso banha para cozinhar. Fica outra dica aqui importante. Óleo vegetal banha, sebo bovino. É pior. É muito pior. É a combinação do, né? Para deixar bem longe, assim, de dentro do dispensa. Verdade. Gente, vamos agradecer aqui a Ká pela participação dela hoje. Foi muito, muito bom. Fazia muito tempo já que eu estava convidando a Ká, a gente não conseguia. Mas depois o bate-papo ficou fora. E, né, finalmente conseguimos te trazer hoje aqui para contar um pouquinho da trajetória. Então, obrigada. Agradecemos a todos aqui que estão na live. Semana que vem a gente vai falar sobre estresse e alimentação com o Dr. William Hudson. Então, aqui entrando nesse gancho que o Cobra estava puxando, né? Dos danos que uma alimentação padrão causa no nosso organismo, né? Focando no estresse que o organismo sofre com o excesso de carboidratos, com esse excesso de óleos vegetais, com esse excesso de corantes, enfim. Essa alimentação, né? Show. Junk food que a gente está tendo aí. Tá? Esperamos todos vocês. Perfeito. Legal, gente. Foi um prazer estar aqui. Super obrigada. E estou à disposição aí para outros bate-papos. E vou cobrar o churrasco. Ai, gente, venham para o... Nós vamos fazer... Estou organizando, tá? Mas vocês têm que ver. Vamos organizar um churrasco daqueles Boa. Com carne de primeira, carne gaúcha, de bicho de pasto aí. Vão conhecer o tradicional churrasco gaúcho. Boa! E é com o meu compromisso aqui de provar, de tentar colocar o fígado aqui na minha alimentação. Aí eu compartilho com vocês. Ir lá e marca eu e o Cobra pra gente compartilhar aí, né, Cobra? Combinado. Separa uns 2 quilos desse churrasco gaúcho aí pra mim aí, que eu
Vou aí, vou comer. Cobra, vou separar uma picanha Angus. Cara, tem um fornecedor aqui que é maravilhoso. Vai pirar com a picanha. Mas Eita. vamos fazer isso mesmo, vamos fazer de verdade mesmo. Vamos sim, vamos sim. Já Vamos. tô puxando aí a brasa com várias pessoas aí, já tem gente que assa, já tem. E aqui no sul tem em janeiro um festival de churrasco na beira da praia, Capão da Canoa, que eles fazem assim a maior churrasqueira que existe, eu acho que no Brasil. Então, assim, tem vários eventos aí que a gente pode engatar para fazer um. Boa. Vamos acabar com essa história do bolo de quilômetro, né? Vamos falar do churrasco de quilômetro. Vamos encontrar que é a melhor parte. É isso Bom, aí. Legal, gente. Um beijão. agradecer muito sua vinda aqui, viu? Dar esse testemunho maravilhoso. Gente, aqui não é corridinha de calçadão, não, tá? Ultramaratona, subindo morro, descendo. É monstrinha, é grosseria mesmo, né? Pra quem já tá achando que é brincadeirinha, não é. Então, vocês vão ver as fotinhas dela, né? Os vídeos, né? E não é profissional, é uma pessoa que tem a vida, né, do dia a dia, tem filho e está aí funcionando. E aí eu queria agradecer muito sua ter aceitado o convite, queria agradecer também as pessoas que participaram, principalmente o Renato Laio, que está aí ajudando a gente respondendo várias perguntas. Já estou chamando ele para outra semana para fazer live, já está Boa! convidado. A Yara, que também está organizando junto com a Sara Marlin, um evento aqui no Brasil, né? Também estava participando aí, respondeu as perguntas lá, mas respondeu Adoro, tudo. doutora Sara, adoro. É uma outra que a gente pode convidar também para o bate-papo, viu, Yara? Vamos ajeitar aí para a gente conversar. E ela respondeu todas as perguntas, então a gente nem precisou responder perguntas, né? Livros que entendo, porque a gente não tem tempo de responder tudo aí, né, Cobra? A gente vê as perguntas, mas está com o nosso convidado aqui, a gente tem que dar atenção. Ó, muito obrigado. E é isso aí, vou só repetir a dica que a Karine deu. Experimenta. Experimenta, Karine. Se dê essa oportunidade, né? É isso aí. Tá aí, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.